É mais fácil reconhecer os enganos das outras pessoas do que os nossos. Vou falar disso e muito mais nesse vídeo. Fala galera, aqui é o João Mente de Aço. Meu vídeo de hoje vai ser sobre julgamentos, validades e confiança excessiva. Tudo isso eu vou abordar nesse vídeo. Tive inspiração para criar esse vídeo devido ao livro que eu estou lendo ultimamente, que se chama Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, que consegue observar bastante sobre a psicologia e a economia, mas que fala também bastante sobre desenvolvimento pessoal. Eu juntei 3 capítulos diferentes, mas o capítulo que eu mais me interessei mesmo foi o capítulo de Ilusão da Validade, na qual ele fala bastante de efeito halo e de outros princípios que eu vou falar tudo nesse vídeo. Eu vou contar uma história. Vou contar a história do livro em questão, Rápido e Devagar, que eu acabei de citar, que se chama Desafio do Grupo Sem Líder. Como funciona? Daniel Kahneman, ele fala que ele estava servindo no exército e aí era como se fosse um técnico. Ele precisava ver as outras pessoas fazendo algumas atividades para poder, é lógico, ter alguma conclusão daquilo. Se a pessoa tinha estratégias, se a pessoa tinha visão do que estava funcionando, do que estava acontecendo ali ao redor dela. Tá. O desafio consistia em você levantar, junto com uma equipe, um tronco de madeira de 2 metros de altura, ele fala disso, de 2 metros de altura, e o trabalho dos técnicos, o trabalho das pessoas responsáveis, dos oficiais que estavam ali, era preparar e reparar as pessoas que tinham mais habilidade com aquilo. Então, as pessoas viam o que os soldados iniciantes estavam ali, o que os soldados iniciantes estavam fazendo. Tinham várias estratégias, na verdade. Um grupo se dividia em um lado do muro, outro do outro lado do muro, e até aí tudo bem. Dava errado em um ponto, geralmente. A última pessoa da coluna, a última pessoa que ia com o tronco de madeira, ela não conseguia ir pro outro lado do muro, porque ela tinha que subir no tronco de madeira, as outras pessoas tinham que fazer peso contrário para poder equilibrar, enfim. Geralmente dava muito errado, e era nesse ponto que os oficiais viam se aquelas pessoas eram habilidosas o bastante para aquela tarefa. E então as pessoas estavam analisando, os técnicos naquela situação, né? Eles precisavam julgar aquela situação dos soldados que estavam fazendo aquele desafio, para entender se eles eram capazes de fazer tudo que o exército pedia e mandava. É lógico que é o exército, então eles têm que ter bastante esforço físico, enfim. Então era preciso. Só que qual é a grande relação disso com o desenvolvimento pessoal e com o nosso dia a dia? É que, se você parar para pensar, nós fazemos julgamentos a todo tempo. E se você parar para pensar mais um pouco, você consegue perceber que geralmente a gente julga uma pessoa por uma ação e tem uma opinião concreta do que talvez seja a personalidade dela. Isso se chama efeito halo. Nesse capítulo que eu falei, Ilusão da Validade, ele fala bastante disso. Que é isso? Você julgar uma pessoa por um comportamento em questão e você tem uma prerrogativa de que talvez aquilo tenha bastante influência sobre a personalidade dela, sobre você colocar no geralzão mesmo. Voltando à história, então esses técnicos, esses oficiais, eles julgavam por suposição quem era o melhor naquela atividade exclusiva, e que até que ponto aqueles soldados iriam se dar bem, até que ponto eles iam parar e dizer para desistir, enfim. Daniel Kahneman voltou, ele fala que geralmente as suposições não davam certo não eram 100% confiáveis, e ele mesmo sabia disso. Então, nisso tudo, nessa história, eu consigo tirar julgamento, confiança excessiva, as validades que a gente tem, as opiniões que a gente tem sobre as variadas pessoas, sobre os tipos de pessoa que a gente vê todo dia. Agora, como lidar com julgamento, validade, confiança excessiva, é você aprender a reconhecer os erros.
você começar a entender os possíveis e prever os possíveis erros que você vai passar. Deve se esforçar quando há muita coisa em jogo, quando tem muitas situações em volta daquilo, é muito importante também. Aprender a se preparar é uma das estratégias mais clássicas. Eu volto a falar que a confiança, ela é em si muito boa, mas ela em excesso causa muito mal. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, siga-nos no Instagram. E é isso. Falou.